Boa noite, Remanso. Tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aqui iniciando nosso terceiro episódio do Pode Contar, o podcast do Remanso Notícias. E hoje vamos receber aqui o médico e empresário, Dr. Adalto Bozon. Tudo bem com vocês? Diga aí, Cleverson. Boa noite, Remanso. Sou Cleverson Ferreira e mais uma vez fui convidado por Vitor Fabrício para participar aqui do nosso bate-papo. Seja bem-vindo, doutor Adalto. Obrigado, Clevinho. Obrigado, Vitor. Doutor, só lhe cortando um pouquinho, rapidinho. É porque, assim, antes da gente começar a nossa conversa, eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores. Em nome da Acontec, que oferece uma gama de serviços em remanso, abertura de empresa, assessoria empresarial, consultoria tributária e gestão pessoal e toda a contabilidade em geral. Então, vocês que estão precisando aí, a Acontec. E a Vidraçaria Santana, que trabalha com janelas, portas de vidro e box para banheiro. E também tem nosso amigo, deputado federal, professor Alcides, que é da Unifam, e Bazar, professor Alcides. Tem a Popular Farma. E também, Cleber, eu vou deixar esse último aqui para você. Diga aí. O pessoal da do Vale, barbearia, meu amigo Júnior, Dimas, Luan, o Cláudio. Tem o Felipe. E o humorista Felipe. O doutor é cliente lá. Cliente. O pessoal lá é gente boa, né, doutor? Certeza. O pessoal da do Vale são muito bacanas. Eu sou cliente já há bastante tempo e recomendo o pessoal lá. Então, doutor, gostaria primeiramente de você se apresentar. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso podcast, né? Gente, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Clevinho. Boa noite aí a toda a audiência do Remanso Notícias, que é sem dúvidas hoje um dos blogs mais famosos da região e que eu curto bastante também. Eu gostaria, antes de tudo, de parabenizar vocês pela iniciativa. Esse é o terceiro episódio do Pode Contar e a gente percebe já que já está caindo no gosto popular. Hoje muita gente me parou para perguntar se eu iria estar aqui mesmo, que horas que seria e tal. E muitas pessoas também pararam para dizer que já assistem o podcast de vocês e dizer que é bacana e dizer que eu estava vindo num lugar legal. Então, assim, é bem interessante saber que a iniciativa de vocês, apesar de ser uma iniciativa recente, né, um programa recente, agradecemos, né, mas já está realmente caindo no gosto popular. E é um prazer para mim estar aqui. É um prazer para mim hoje poder participar do podcast de vocês, poder dar a minha contribuição com o podcast de vocês. Afinal de contas, eu tenho uma admiração pessoal por vocês dois. Você, Vitor, como repórter, jornalista, blogueiro, aí, influenciador, um pouco de tudo. Clevinho aí também, um amigo, um advogado bem competente na nossa cidade. Então eu tenho essa admiração por vocês e poder estar aqui com vocês hoje para mim é um prazer. E vocês, a audiência que está em casa aí, nos assistindo, estou aqui à disposição para responder perguntas. Eu acho que as pessoas vão poder participar, né? As pessoas vão poder participar. Vamos sim. Então, A gente estou abriu aqui à disposição e ansioso para poder bater esse papo com vocês, responder as perguntas de vocês, tirar as dúvidas a respeito Não só as perguntas, doutor. Vamos iniciar esse bate-papo querendo saber a respeito do senhor. Quero que você nos conte como é sua vida, como é sua história. Hoje em dia o senhor é médico, é empresário. Sim. O senhor também tem uns hobbies aí que todo mundo... É muito comentado aqui no Remanso, né? Que é a aviação. Então a gente quer saber um pouco sua vida. Aí a gente quer saber como é sua história. Conte um pouquinho. Como iniciou? Você estudou em Remanso? Clevinho, eu sou... Acho que a comunidade remansense e regional me conhece como filho de Dr. Pedro e Dona Aldeni. Eu sou filho do casal fundador do Hospital São Pedro. Tenho dois irmãos, Dr. Adelmo e Dr. Pedro Filho também, ambos médicos. E nasci em Remanso, vivi a minha primeira infância aqui em Remanso, mas fui embora de Remanso morar fora, na verdade, e estudar fora ainda muito jovem.
Eu saí de Remanso com 8 anos de idade. Primeiro foram meus irmãos, Adelmo e Pedro Filho, depois fui eu. E fui morar em Salvador. E estudei, fiz minha formação acadêmica toda lá em Salvador. Estudei na Escola Girassol de Salvador. Pessoas nem sabem, essa aí. Mas tem uma relação. Eu estudava na Escola Girassol de Remanso. Aqui em Remanso eu estudei na Escola Girassol e na Escola Ebenezer, da Dona Decla. E daqui eu fui para Salvador, estudei na Escola Girassol primeiro lá em Salvador. E depois eu estudei, né? Deve ter sido bem difícil também essa transição. Essa transição A foi bem Girassol de complexa. lá não tem ligação com a daqui, Não, não tem nenhuma ligação não, mas é bem bacana também. Todas as duas são bem bacanas, eu tenho admiração muito grande. E depois estudei no Colégio Anchieta, e aí fiz a minha formação acadêmica toda lá. Entrei na faculdade de medicina com 17 anos de idade e me formei em medicina. Qual foi a faculdade? Eu estudei na Escola Baiana de Medicina, que era a antiga católica. Na minha época só existiam 2 faculdades de medicina na Bahia, que era a católica e a federal. Aí eu entrei logo na época que a católica mudou, teve uma mudança e virou Escola Baiana de Medicina. Só eram essas 2 faculdades na Bahia, só existiam essas 2 faculdades de medicina. E aí eu estudei na Escola Baiana de Medicina. Com 17 anos. Entrei aos 17 anos, saí aos 23 e aí fui fazer especialização em cirurgia geral no Hospital das Obras Sociais Irmã Dulce, lá em Salvador mesmo. E aí foram 3 anos de residência médica em cirurgia geral. Do Irmã Dulce eu fui para o Hospital Santa Isabel, que é outro hospital enorme lá em Salvador, que é da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. E aí fui fazer residência de urologia no Santa Isabel. E foram mais 3 anos, então eu fiz ao todo 6 anos de residência médica. Doutor, nesse período de tempo, você ficou intercalando lá e cá ou passou Eu sempre passei minhas férias em Remanso. Desde quando eu fui para Salvador estudar, eu sempre tive aquele costume, na minha época o pessoal tinha esse costume, né, de estudar em Salvador, e aí vinha nas férias, e aí as amizades, as parcerias, você de nunca férias, deixou sempre, de ter um nunca deixei. Romance, né? Nunca deixei. E assim que eu terminei a minha formação médica, as minhas residências médicas, foi no ano de 2011, aí eu vim embora para Remanso. Definitivamente, eu cheguei em Remanso em dezembro de 2011. Esse ano eu estou... Só para a gente ter aqui uma base aqui, tem quanto tempo? Hoje o senhor é diretor, é o quê, no Hospital São Pedro? Eu cheguei em Remanso, como eu falei, em 2011, então de lá para cá já são 13 anos de medicina aqui em Remanso. O tempo todo atuando no Hospital São Pedro. E passei por várias fases da medicina aqui em Remanso, passei por várias fases do Hospital São Pedro. E hoje lá no hospital nós somos uma diretoria composta por 5 pessoas, que são meus pais, Dr. Pedro e Dona Aldeni, que são os 2 fundadores, eu e meus 2 irmãos, Dr. Adelmo e Dr. Pedro Filho. A gente quer o Dr. Pedro aqui, né, para saber um pouco a respeito da vida dele. Sem dúvida deve ser uma história... Com certeza. E aí linda, lá, né? lá no hospital hoje eu exerço o cargo de diretor médico e coordenador, e um dos coordenadores da UTI também. Então lá eu faço consultório no hospital, de cirurgia geral, de urologia, de clínica médica. Eu trabalho na UTI ainda, dou plantões de UTI, exerço também a função de um dos coordenadores da UTI. Já. E é isso, e a diretoria médica. O Hospital São Pedro ele foi fundado em 1978. Então esse ano o Hospital São Pedro está fazendo 46 anos de fundação. Começou como Clínica São Pedro, era uma clínicazinha pequena, funcionava ali na quadra 8. Você conheceu eu falar no antigo quintal? Sim, ali do lado bar da Dona Marisa, ali na quadra 8. Eu não sou desse tempo, não. O quintal era. Não, o quintal era Universal. O quintal não, o quintal era ali na quadra 8. O quintal era um bar que existia ali na quadra 8. Da Dona Marisa, se eu não me engano. E o Hospital São Pedro começou lá, como Clínica São Pedro. E aí depois migrou aqui para a sede atual, na quadra 7, aí já ainda como Clínica São Pedro, mas já no formato maior. E daí foi crescendo e atingindo o patamar que a gente está hoje de hospital. Então, doutor, voltando assim para a sua história, a motivação maior para o seu retorno à Remanso após sua formação e suas especializações, qual foi essa motivação maior? E tem mais uma coisa para incluir. E além dessa motivação, assim, o que é que você
assim, esperava de Remanso? Olha só, eu sempre fui apaixonado por minha cidade, eu sempre fui apaixonado por Remanso. Então, apesar de ter me criado fora, de ter vivido a minha adolescência e a minha idade adulta, jovem, fora de Remanso, eu nunca deixei de frequentar Remanso nas férias, nos feriados, nas festas, nos passeios. Nunca deixei, inclusive, de trazer meus colegas de Remanso para cá, então eu sempre fui de trazer muita gente de Salvador, aliás, aqui para Remanso, sempre fui de trazer muita gente para cá. E eu sempre tive, assim, na minha cabeça, a ideia de voltar para Remanso, por vários motivos. Primeiro, por gostar muito da cidade, primeiro, por gostar muito da vida daqui, da vida local, por gostar muito das pessoas daqui. E segundo, por achar que eu deveria exercer a minha medicina aqui, como meu pai exerceu. Então, meu pai, quando se formou, teve a oportunidade também, assim como eu e como meus irmãos, de ficar lá para o Salvador, de ficar em cidades maiores, mas meu pai ele sempre teve uma mentalidade muito direcionada a vir para Remanso, então ele veio para cá. E lá em casa todos nós sempre tivemos essa mentalidade assim, todos nós sempre gostamos muito da cidade, todos nós sempre tivemos essa mentalidade de vir exercer a medicina aqui. Então meu pai, eu costumo dizer que ele foi muito feliz, meu pai e minha mãe, os dois foram muito felizes em imbuir nas nossas cabeças essa mentalidade de vir servir nosso povo, nossa cidade aqui. Assim como meu pai exercendo a profissão da medicina aqui, cuidando das pessoas daqui, ajudando a desenvolver nossa cidade. Então a gente sempre teve essa mentalidade. Então eu fiz toda a minha formação, apesar de ter feito uma formação muito extensa, de ter feito especializações, de ter tido uma formação que me permitisse morar em qualquer lugar do mundo, mas eu sempre tive o direcionamento de vir para cá. Tanto que eu terminei minha residência médica e no outro dia eu já estava aqui, já não tive nem dúvidas. Doutor, você falou que sempre trazia seus amigos para cá. A gente tem as imagens ali de Remanso. Sim, queria saber se você apresentou esses cartões postais aos seus amigos. Rapaz, apresentei. Ainda hoje estava falando sobre um amigo meu, Dr. Márcio Cardoso, dentista, cirurgião bucomaxilofacial, que mora em Petrolina. Não sei se vocês já ouviram falar, ele é muito conhecido aqui. Ainda hoje um amigo aqui de Remanso disse: rapaz, doutor, eu estive em Petrolina e aí eu tive com o doutor Márcio Cardoso e ele disse que é colega seu, que teve várias vezes aqui. Eu falei: rapaz, Márcio conhece todas as esquinas de Remanso, ele conhece. Não sei se ele está assistindo essa entrevista aí, mas essa molecada jovem de Salvador, colega de escola, a gente sempre trazia para cá e apresentava micaretas, por exemplo. A gente não perdia micaretas. Todos os meus colegas de sala do Anchieta eram fanáticos pelo micareta de Remanso. Chegava na época do micareta, em maio, os caras já estavam esperando já para vir para cá. Eu lembro uma certa feita, teve uma festa aqui em Remanso de uma banda chamada Cavalo de Pau. Não sei se você já ouviu falar também nessa banda, não é? Você já ouviu falar? Tem uma festa de Cavalo de Pau na BB, a gente fretou um ônibus para trazer a galera de Salvador para cá, pra você ter noção. E foi um bate e volta, aí saiu de Salvador sexta-noite. Chegamos aqui no sábado pela manhã, a festa foi no sábado, terminou a festa, a gente voltou, 40 pessoas num ônibus fretado só para vir na festa aqui, bate e volta em Salvador. Você vê como a galera gostava de falar naquela época. E é porque assim, Remanso, querendo ou não, é distante, né? Mas Remanso era famoso. Era famoso. Remanso era famoso pelas festas, pelas baladas, Remanso era famoso pelo micareta, o micareta de Remanso era conhecido no estado todo. Infelizmente foi uma cultura que ao longo do tempo os governantes deixaram de se perder. E essa é uma coisa que eu faço, assim, eu por onde eu passo e nas minhas entrevistas, nos meus discursos, eu sempre falo que é uma coisa que tem que se resgatar. Tem que se resgatar. Essa é a identidade da nossa cidade. Remanso sem micareta é como Salvador sem carnaval, é como Serrinha sem vaquejada, Senhor do Bonfim sem São João. Eu acho que a identidade de Remanso é o micareta. Uma das identidades é o micareta de Remanso, tem que ser resgatado sem dúvida nenhuma. Entendi, doutor. Então, doutor, falando um pouco assim de gosto, em relação, sua paixão pela aviação surgiu como? Olha só, eu sou um cara de muitos hobbies, assim, eu sou um cara bem polivalente, então eu já passei por vários hobbies e já fiz muitas coisas em minha vida. Eu já tive como hobby vaquejada.
E já fui corredor de vaquejada durante uma determinada fase. Foi corredor de vaquejada? Foi, na época de Essa adolescente. Não é o perfil do doutor não. Você acha parecido um corredor de vaquejada com um vaqueiro? Eu fui vaqueiro, eu tinha uma pista de vaquejada na fazenda. Sério? Tinha sim, eu quando menino, Pra mim é novidade. 16, 17, 18 anos, eu sempre fui louco por cavalo. Sempre desde os 8 anos de idade eu era louco por cavalo. Minhas férias sempre em cima do cavalo. E na fase de 16, 17 anos, eu me apaixonei por vaquejada. Tem um primo meu, o Antônio, filho do Dr. Walter, que era assim muito colado comigo e na época a gente gostava de frequentar a vaquejada. Toninho é conhecido aqui na cidade. Pronto. Toninho, muito amigo meu, era criado como irmão, a gente foi criado junto em Salvador, assim, praticamente como irmão e tinha uma convivência muito íntima. E ele que me apresentou esse ramo da vaquejada, e aí eu acabei me apaixonando e a gente gostava de frequentar vaquejadas. E aos mais ou menos 16, 17 anos a gente começou nessa vida de correr vaquejada e tal. Mas E atualmente você ainda participa? hoje em dia eu gosto de assistir, gosto de ir, de ver, gosto de assistir. Meu filho, o Matheus, está apaixonado por cavalo, apaixonado por vaquejada, mais ou menos na mesma época que eu me apaixonei, ele se apaixonou também, e interessante que foi uma coisa quase que instintiva também, não teve assim uma pessoa que introduzisse ele na área e tal, ele simplesmente começou e de repente o menino se apaixonou por cavalo, por vaquejada, e aí hoje, e aí hoje eu gosto de ir, gosto de ver, frequento as vaquejadas, levo o Matheus, gosto de participar das cavalgadas, esse final de semana mesmo. No sábado agora a gente vai ter uma cavalgada bem bacana aí organizada pelo amigo Ângelo, que a gente vai participar, o Matheus vai também comigo, o Matheus tem 10 anos de idade hoje e parece um vaqueiro velho já. Formado. E aí eu sempre gostei muito. Depois da época da faculdade eu acabei me afastando um pouco, fiquei alguns anos um pouco afastado do esporte, por conta da faculdade. Na época da faculdade eu virei músico. Aí eu tocava bateria. Aí eu tocava. Tocava qual instrumento? Eu tocava bateria. Toquei em várias bandas. Rapaz, eu da vou ser faculdade. sincero para o senhor. Eu tenho uma tia que se chama Nilzona, ela só fala nesses filhos do Dr. Pedro que tocavam uns instrumentos, as baterias, os negócios. A gente Lá tem em uma casa ela banda. gosta de contar essas histórias. A gente tem uma banda da família chamada Los Primos. Era eu, Dr. Adelmo, Dr. Pedro Filho, Dr. Adilson, Jean, Hugo Braga, aqui da HB. Era a galera que tocava, cantava. Morava todo mundo de Salvador, a galera de Remos morava em morava Salvador. lá, da família. Mas isso aí era só reggae mesmo. Agora eu Só tocava. resenha de família mesmo. Mas eu tocava na banda da faculdade. Eu toquei em banda de pagode, toquei em banda de forró. Eclético demais. E na faculdade eu participei de uma banda de rock chamada Etnia. Coisa bem de faculdade mesmo. Tocava nas festas de faculdade, chegamos a tocar em clubes e baladas de faculdade, então a gente tocava. Esses seus hobbies, você já falou para seus seguidores, o pessoal assim? Assim, de vez em quando. Você trouxe a informação pro programa, né? E aí quando eu vim embora para Remanso, aí eu deixei de tocar. Na época eu deixei de tocar, acabei vendendo a bateria, eu precisei de dinheiro na época para algumas coisas e vendi a bateria na época para comprar outras coisas. E aí deixei de tocar. Mas eu ainda tenho vários amigos músicos aqui de Remanso, Santo Hélio, baterista do Real Som, o Zé, baixista do Real Som, o Jailson, cantor do Real Som. Senhor, Todos eram amigos meus da época. seus filhos a ter participação na área musical. praticarem Rapaz, essas coisas. Por incrível que pareça, pelo menos até hoje, nenhum dos dois gosta de música. Nenhum dos dois desenvolveu musicalidade. E aí quando eu vim pra cá, aí já comecei outro hobby, que foi o do ciclismo. Porque eu tinha vindo pra cá, eu precisei de vender a bateria na época para juntar uma grana para outras coisas. E aí parei de tocar. Eu já não tinha mais a prática do cavalo também. Não foi fácil não. E aí no início só trabalho, né? Trabalho precisando de dinheiro. E aí comecei a engordar, comecei a ganhar peso e tal, e procurar alguma atividade para praticar. E aí na época o meu irmão, o Dr. Adelmo, estava começando a pedalar por influência do Valfredo, que é um grande amigo meu também. E aí me levou para pedalar. E aí a gente começou o ciclismo. E aí foi outro hobby que eu desenvolvi assim de uma forma quase que profissional, foi o ciclismo. Durante vários anos eu fui ciclista mesmo,
O Valfredo, como outros integrantes, né? O pessoal que pedala aqui em Remanso influenciou muita gente. Essa moda pegou, não foi modinha só. Não, a galera continua pedalando. Eu e o Valfredo, a gente contribuiu muito. Assim, o Valfredo foi o cara que introduziu o ciclismo aqui em Remanso. Foi Valfredo, Delvani, minha amiga ciclista, mãe de Carlinhos. Foram as pessoas do Brasil, foram as pessoas que introduziram o ciclismo. E eu contribuí muito depois, quando eu entrei, porque eu gosto muito de estudar. Em tudo que eu me envolvo, eu gosto de estudar, gosto de ir bem a fundo. E no ciclismo foi diferente. Eu estudei muito o ciclismo e comecei a estudar as técnicas de treinamento. E daí eu fundei uma equipe de ciclismo aqui em Remanso, que foi a primeira e única equipe de ciclismo profissional de Remanso até hoje, que foi a equipe Titânio. A equipe Titânio existe, né? Foi a equipe fundada por mim aqui em Remanso, junto com meu amigo Valfredo. E eu fundei essa equipe com o intuito de incentivar os ciclistas aqui locais. Eu reuni os melhores ciclistas da época, meninos jovens e que tinham um potencial. Bruno, Mateuzinho, Magrão, Breninho, eram meninos que já praticavam o ciclismo de uma forma bem amadora, era bem amadora, mas que eu via que tinha potencial. Então eu reuni essa galerinha aí e fundei essa equipe de ciclismo. Às vezes o senhor enxergou potencial, mas não, você via que também eles não tinham a possibilidade de progressão. Sim. Então aí, incentivou. A partir daí a gente montou a equipe e eu contratei treinadores profissionais. A gente teve apoio de nutricionistas profissionais. Minha amiga Lívia, que é nutricionista, nos deu bastante apoio na época. Robério, meu amigo, também deu apoio com a academia, fisioterapeutas. Então assim, a gente chegou a montar uma equipe realmente profissional. Chegaram a competir. Os meninos tinham assistência médica, assistência nutricional, tinha fisioterapia, tinha academia, tinha toda a suplementação nutricional profissional, whey protein, BCAA, creatina, era tudo por conta da equipe. E nós chegamos a competir no campeonato estadual do Piauí. A gente era ranqueado no Piauí. A gente não era ranqueado na Bahia, devido às proximidades, a questão geográfica, a gente era ranqueado no Piauí. Nós chegamos a disputar o campeonato estadual piauiense durante 3 anos consecutivos e tivemos bons resultados. Nós tivemos o campeão juniores, tivemos o campeão de elite masculina, tivemos o campeão da elite feminina, tivemos o campeão master, meu amigo Valfredo. Eu fui 3º lugar no ranking estadual em 2018. Na minha categoria. Então assim, a gente teve uma equipe e aí além do campeonato piauiense que a gente era ranqueado, nós disputamos competições na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, disputamos com as melhores equipes profissionais de ciclismo do Brasil. Então assim, a gente teve uma equipe de ciclismo bem bacana. E essa história do ciclismo se encerrou em um acidente que eu sofri em 2019. No treinamento para o começo da temporada, eu nem lembro mais se foi 2019 ou 2020, a gente participando de um treinamento, no começo da temporada eu sofri um acidente grave aqui na estrada de Pelo Arcado, que tive uma... 17 km, né, que o pessoal vai até a entrada de Campo Alegre e volta. A gente treinava, Cleber, normalmente de 80 a 100 km por dia. A gente treinava bastante. E eu sofri um acidente, tive uma concussão cerebral, tive uma fratura de clavícula. Foi o quê? Foi um choque? Foi choque de bicicletas. E aí precisei ficar 60 dias sem trabalhar. Foi um acidente bem traumático. E aí eu perdi a coragem, na verdade. Como acontece com muitos ciclistas, né? Eu perdi a coragem, não tive mais coragem de competir. Eu não tive mais coragem de competir. Mas e aí a história no ciclismo acabou aí. Eu continuei incentivando através da equipe. A equipe continuou, mas alguns meninos acabaram parando de pedalar porque eles eram muito ligados a mim e acabaram parando de pedalar. Eles gostavam muito de viajar comigo, a gente viajava junto, a gente tinha todo era como uma família mesmo. E aí com o meu acidente também, alguns dos meninos ficaram com medo também. E aí a gente acabou praticamente parando. A equipe, depois a gente deixou como um ramo, lá no Piauí ainda existe a equipe,
mas os meninos aqui de Remanso, a maioria acabou parando e aí a equipe terminou aí. Mas deixou uma história bem bacana no ciclismo, deixou uma influência bem bacana. Os meninos que hoje pedalam ainda se espelham, alguns ainda se espelham na história da equipe Titânio, então foi bem bacana. Esse foi meu terceiro hobby. Depois da vaquejada, depois da música, veio o ciclismo e o último foi a aviação. Eu gostava muito de aviação, sempre gostei. Assim, foi uma curiosidade que gerou através de quê? Você via quem você se espelhou? Em quem você se espelhou? Para lhe dizer a verdade, eu não tive assim uma pessoa em que eu me espelhasse na aviação. Eu não tive uma pessoa que eu me espelhasse, simplesmente era um desejo de voar que eu tinha, era um desejo que eu tinha de voar. E eu assim, por incrível que pareça, não sabia nem como fazer. E tudo começou no começo da pandemia. Mas quem deu início assim? Foi o senhor mesmo? Em sua família já tinha alguém que tinha... Ninguém. Um piloto? A minha família não tem nenhum piloto que eu me lembre, nunca teve nenhum avião, nunca teve nenhum aviador. Então o senhor que eu fui o primeiro, mesmo. fui o desbravador. E o negócio começou na época da pandemia, porque logo no começo da pandemia, não sei se vocês viveram essa fase, mas assim, teve aquela parada, né, de ficar todo mundo em casa, de não poder sair, não poder fazer outras coisas. O pessoal não ia para o hospital se consultar, cirurgias todas foram bloqueadas por causa da pandemia. Foi um período assim que eu fiquei meio sem ter o que fazer. E eu, nessa época, resolvi, rapaz, eu vou desenvolver agora, vou aproveitar esse tempo para estudar aviação. Porque eu já queria fazer, eu já vinha há alguns anos pensando, mas não tinha tido tempo. E aí nessa época eu resolvi usar o tempo para estudar aviação. E aí eu me matriculei no curso de piloto. Onde foi essa formação? A formação teórica foi toda online, porque foi justamente no início da pandemia, as escolas teóricas todas fecharam, virou tudo online. Então foi uma boa para o senhor, né? Porque entre o senhor optar para ir para algum lugar seria às vezes até um impedimento, né? Exato, não teria como fazer. E aí eu fiz a formação toda online, teórica, e na época eu convidei o Mateuzinho, não sei se vocês conhecem o Mateuzinho. Conhecemos. O Mateuzinho, ele é ciclista também. Era ciclista. O Mateuzinho era ciclista da equipe Titânio, ciclista influenciado por mim, colocado por mim na equipe para poder competir. O Mateuzinho era mecânico de bicicleta, na verdade. O Mateuzinho era mecânico de bicicleta da oficina do Trasilho. E era um guri. Eu me recordo. Eu também iniciei a fase de pedalar e tal. Eu acho que assim, a maioria dos jovens nessa época virou meio que uma febre. Todo mundo queria pedalar. Quem não queria, assim, tinha pelo menos interesse de saber como era o esporte. Todo mundo assim, procurava um meio de estar no meio, né? O pedal tinha os eventos, tinha tudo, então todo mundo ficava interessado, sabe? Exato. E quando a gente começou em 2000 o pessoal... E 2000 tarará, o Mateuzinho tinha 14 anos de idade. O Mateuzinho não podia nem viajar para competir. O Mateuzinho começou a viajar para competir com 15 anos de idade. Eu fui na casa dele, conversei com a mãe dele, pedi autorização à mãe. A gente foi no fórum, fez autorização por escrita, judicial, tudo direitinho, para o Mateuzinho viajar comigo para poder participar das competições. E o Mateuzinho chegou a ser campeão estadual, júnior, com 17 anos de idade. O Mateuzinho foi campeão estadual de ciclismo. Do Piauí. Do Piauí. E aí, na época que eu comecei a estudar, o Mateuzinho estava trabalhando na oficina. Eu falei, Mateuzinho, você já sonhou em ter alguma... Aí ele, não sei o que. Eu falei, Mateuzinho, eu estou estudando aviação. Você quer estudar aviação? Você já sonhou em ser piloto? Ele disse, doutor, eu nunca sonhei nem entrar num avião em minha vida, quanto mais em ser piloto de avião. Eu falei, rapaz, você quer estudar? Pô, estou estudando, bora lá para casa, você vai morar comigo lá, trabalhar comigo e tal, e você estuda e você vai virar piloto também. Ele disse, é maluco e tal. Eu falei, você, rapaz, não se preocupe não, rapaz, você faz. E aí peguei ele, levei para casa, botei ele para estudar. Na época, sob muita desconfiança, porque o pessoal desconfiava, mas sou o Mateuzinho, estudante de escola pública, teve a vida toda pública. Muito humilde, estudou em escola pública, nunca fez prova de vestibular, de nada, não sei o que. Como é que o Mateuzinho vai passar? É caro esse curso, essa formação é cara. Muito caro, é uma assim, formação... isso é uma curiosidade. Não que eu queira ser piloto, mas assim,
É uma pergunta que a gente... Uma formação hoje de piloto profissional custa na faixa de R$120 mil. E ele se dedicou. Bastante. O Só curso dá uma básico, oportunidade. o primeiro curso, que é o curso básico que você entra, para você tirar a carteira de piloto privado, para você poder pilotar para você, como piloto privado, mas você não pode exercer carreira, não pode trabalhar, nada. O curso básico de piloto hoje custa em média de R$40 a R$50 mil. O curso profissionalizante para você sair como piloto profissional, poder trabalhar, assinar carteira e tudo, na faixa de R$120 mil. É um curso muito caro. É realmente para poucos. No caso... Na maioria das vezes, o cara, para se formar piloto, ele tem que ter um lastro financeiro bom, senão, além de ser muito difícil, o curso é muito caro. Hoje você e Mateuzinho conseguem fazer voo daqui para Salvador? Eu já viajei para o Brasil todo com o Mateuzinho. E Só aí vocês a gente fez o curso, ele fez o curso teórico junto comigo, a gente passou na prova da ANAC juntos. A prova é difícil. A prova é dificílima, a prova da ANAC. Tem um alto índice de reprovação. Porque Quase ninguém passa de de alto primeira. risco também, né, Dudu? E aí a gente passou na prova da ANAC, fizemos o curso prático que a gente fez no Aeroclube de Barreiras. Fizemos juntos, eu e ele, o curso prático. E aí, terminando o curso prático, a gente fez o curso depois, todos os cursos que vêm depois, as especializações todas, a gente fez todas. E hoje, Vitor, o Mateuzinho hoje é piloto profissional e está empregado, já como piloto, trabalhando para a empresa de um amigo nosso em Petrolina. E hoje ele já é piloto, tem um avião dele, ele toma conta, pilota, viaja com o patrão dele, faz então as ele coisas. saiu de desacreditar, ele tá achando de superação. saiu Saiu de de desacreditar e hoje... Teve um incentivo, teve o apoio, teve o lastro. E assim, acreditou, se dedicou e Deus, se formou, né? Deus, que a gente não pode esquecer. Então, que assim, Deus antes dele ir, ir, a gente chegou a, você sabe, eu tenho um avião e eu piloto, e eu cheguei a fazer várias viagens com o Mateuzinho. A gente foi várias vezes para Salvador, a gente foi várias vezes para Recife, a gente foi várias vezes para Teresina, a gente foi várias vezes para Barreiras, a gente foi várias vezes para Minas, região de Montes Claros, Governador Valadares, a gente foi algumas vezes para lá. Já tem uma vasta experiência de voo. Quantas horas já? Você tem a média que o senhor já voou? Rapaz, eu não conto, porque eu não tenho muito tempo para essas coisas, aí os meus pilotos é quem pega minhas... Mas assim, mas tem a programação, né? Para você virar piloto, você tem que ter tantas horas... Tem. Para você virar piloto privado são 40 horas de voo, e para você virar piloto profissional são 150 horas de voo. Eu devo ter, sei lá, 200, 300 horas de voo, alguma coisa assim. Já é profissional. De pilotagem. Mas eu não conto não, velho, porque existe realmente o diário do piloto, né? Sim. Que todos os voos que você faz, você tem que atualizar o local de partida, o local de parada, quantos pousos foram feitos, número de passageiros, combustível, tudo tem que atualizar. Como eu não tenho muito tempo e eu viajo sempre hoje em dia eu viajo sempre com outro piloto, porque no início eu viajei muito sozinho, viajei muito com o Mateuzinho também. Hoje em dia eu já não viajo mais, pela falta de tempo mesmo, o voo exige muita coisa. E aí eu viajo sempre com o piloto da gente, o Igor, aí ele é quem preenche tudo, aí acaba minhas horas, quando eu piloto, vai tudo para ele, quando ele preenche lá, faz as coisas, e eu acabo que eu não conto. Então esse é o hobby que ele ficou, né? Hoje então, pilotar avião e trabalhar. Rapaz, eu gosto de várias coisas, mas assim, hoje, se você me perguntar assim, um hobby, ler e pilotar, e eu ainda gosto de... Quais são as obras que o senhor gosta de ler? Cara, eu gosto de ler tudo, eu gosto de ler várias coisas, desde de livros de autoconhecimento, de inteligência emocional, de essas coisas todas, até romances, livros baseados em fatos reais, biografias. Eu gosto bastante, eu leio bastante. Eu tô sem tempo agora também até para isso. Eu era um cara de ler assim 3, 4 livros por mês, assim, sempre. Cheguei a ler assim 40 livros no ano, sabe? Mas eu tenho uma bibliotecazinha bem extensa, mas hoje eu tô sem tempo. Na verdade eu tô sem tempo para
para tudo, praticamente, hoje em dia. Dividindo o tempo entre a política e entre o trabalho e a política. E aí um tempinho vago que a gente tem também, tem que dividir com os filhos, com a família. Então acaba que eu estou sem tempo de ler, estou sem tempo de andar a cavalo, estou sem tempo de voar, estou sem tempo de tudo. Você Eu tocou não na lembro nem quando foi a política última aí. vez que eu não lembro nem quando foi a última vez que eu, por exemplo, voei, sei lá, nem lembro. Não lembro. Você falou na política aí, eu acho que hoje é um assunto que todo mundo assim. É o assunto mais esperado, sem dúvida. Tá gente. mais esperado. Sem dúvida. Aqui, assim, a ideia do podcast principalmente é essa, é conhecer a pessoa, saber sua história de vida, a parte profissional e seus hobbies. E é claro que tem a parte da... Aí tá no ano eleitoral, o senhor é pré-candidato a prefeito de Remanso, né? Sim. Nossa querida Remanso. Sim. E assim, Nossa querida e amada, né? sem assim, dúvida. eu acho que para iniciar o contexto da política, a gente queria saber como foi que você decidiu se candidatar, ser um pré-candidato a prefeito, e se teve alguma influência familiar, se você já teve alguma pessoa da sua família que fez parte da política, tanto do legislativo ou até do executivo. Olha só, a minha família é uma família de políticos, na verdade. É uma família que tem uma história política bem vasta, bem extensa. Então, Se meu você pai... puder contar, a gente... A começar por meu pai, Dr. Pedro, acho que a maioria das pessoas de hoje não sabem, mas meu pai foi político. Meu pai foi vereador na nossa cidade durante 3 mandatos. Meu pai exerceu 3 mandatos de vereador. E depois ele acabou saindo da política para se dedicar exclusivamente à medicina, mas no início, acho que com o crescimento do hospital, a falta de tempo, ele acabou se dedicando exclusivamente à medicina. Mas meu pai foi vereador durante 3 mandatos. E aí, depois de meu pai, vieram outros familiares. Eu tive meu tio Wilson, em memória, Wilson Almeida, que foi vereador durante vários mandatos, que foi vice-prefeito de Remanso, que era um cara extremamente entusiasta da política. Meu tio Walter Almeida, também irmão de meu pai, que foi vereador durante vários mandatos, foi várias vezes o vereador mais votado de Remanso. Manuel Oliveira também, meu tio Manuel Oliveira, pai de Dr. Maelso, de Dr. Tasso, vereador também durante vários mandatos, e durante vários mandatos, vereador super bem votado, super bem conceituado. Meu tio Adilson Bozon também, vereador durante vários mandatos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores mais uma vez. Para contar aí os vereadores da família. São muitos, são muitos. Tá surpreso, Flavinho? Eu tô muito. São muitos. Aí tive Dr. Celso, meu primo, que foi prefeito de Remanso. E enfim, eu tive assim uma influência familiar, poderia dizer, muito Na grande política. Com relação à política. Realmente é uma coisa que corre no sangue. E política, Vitor, é uma coisa que fica, acho que na genética. E em um momento ela acaba despertando, sabe? Em um momento desperta. Por mais que você ache que não, mas se você tem aquilo ali no sangue, em algum momento daquela vida, aquilo ali vai despertar. E eu acho que esse foi o meu tudo despertar. gira em torno da política, né? Porque eu acho que nos são últimos anos foi projetos, são despertar. interesses. E como a gente acabou de falar, nossa querida Remanso, então quando a gente fala que nossa querida Remanso é porque a gente se preocupa, né? A gente tem interesse de saber o que está acontecendo na cidade, os eventos, se Remanso está sendo bem cuidado, se Remanso está tendo algum problema. E assim, agora como a gente abriu, a gente quer falar a respeito de sua visão de Remanso. Olha só, eu entrei na política por inquietude, porque eu sou, como vocês perceberam, eu sou muito inquieto, sou muito criativo, sou muito... Tira pelos hobbies, né? Cara que saiu... Eu sou muito cara assim... que saiu da vaquejada pra música, pra virar piloto de avião. Eu sou muito inquieto, assim, sabe? Eu sou muito inquieto com as coisas. E quando eu vejo uma coisa errada, aquilo ali desperta algo em mim que dificilmente eu consigo controlar. Então, eu tenho visto, na verdade, uma falta de zelo muito grande com a nossa cidade. Em todas as áreas eu tenho visto essa falta de zelo. Há décadas, na verdade, confesso que não é uma coisa Eu não vejo como uma coisa recente. Não vejo como uma coisa recente, eu vejo, na verdade, a nossa cidade passando por décadas de descaso, de gestões ineficientes, de corrupção, de abandono, de falta de cuidado com as coisas públicas.
E isso culminou nos últimos anos e na última gestão com uma situação extremamente caótica, extremamente triste, extremamente deplorável, que é a situação que nossa cidade se encontra hoje, principalmente na área da saúde. E eu, por ser um cara da saúde, por ser um cara que me criei dentro de hospitais, que vivi a minha vida toda dentro de hospitais, que dediquei a minha vida toda a hospitais e a pacientes e a tratar pessoas. Eu, assim, vendo a situação em que a saúde do nosso município se encontra nos últimos anos, eu me senti, sabe, na obrigação de dar a minha contribuição, na obrigação de dar o meu trabalho, de doar o meu tempo, de doar o meu esforço para contribuir, para tentar mudar de alguma forma essa situação. E realmente esse, eu poderia dizer assim, que foi assim um despertar político em mim, foi essa situação da saúde. E depois que a gente entra na política, a gente vai se aprofundando nos problemas da cidade, a gente vai se aprofundando nas necessidades das pessoas, e hoje a gente conhece aí já a fundo uma infinidade de problemas, uma infinidade de situações que precisam ser resolvidas, e eu estou disposto a dar minha cara para isso aí, sabe? O seu interesse foi assim, você viu algum descaso, o que foi assim? Cara, assim, olha fato só. que lhe despertou, além do passado político, né? Você tinha, como o senhor acabou de falar, você tinha tios que já foram vereadores, primos que já foram ex-prefeitos, mas assim, o que despertou? Olha só, como eu falei para você, eu acho que a genética da política já corria em meu sangue. Eu sempre fui muito lutador, sempre fui muito batalhador, sempre fui muito criativo, sempre fui muito de resolver os problemas. Eu me envolvi politicamente na época da pandemia do Covid para trazer, por exemplo, a UTI Covid para Remanso, para trazer o serviço de Covid para Remanso. Tá aí uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas essa foi ideia minha, foi coordenação minha, foi trabalho meu, o trabalho da pandemia aqui de Covid. Eu me envolvi politicamente, acabei ganhando uma notoriedade política nessa época, entendeu? E nos últimos 3 anos, essa situação do caos na saúde do nosso município me deixou muito inquieto, muito revoltado, vamos dizer assim, e me fez realmente resolver entrar na política de vez, sabe? Para tentar mesmo ajudar, porque eu vejo assim uma coisa tão, para mim, tão fácil de resolver, sabe? Para mim, que sou um cara da saúde, para mim, que sou um cara que é acostumado a fazer gestão de saúde, eu vejo as coisas tão claras, as coisas tão fáceis de se resolver, as coisas tão plausíveis. Eu não entendo como a gente vive uma situação de ineficiência, de caos total, como a gente vive hoje, entendeu? E eu vejo a possibilidade de chegar lá e de fazer um trabalho diferente. Eu vejo a possibilidade de levar a minha experiência como gestor em saúde, a minha experiência como empresário, como gestor das empresas, de empresas privadas, para o município, sabe? Levar essa experiência profissional, inteligente e eficiente que a gente tem na vida privada para a vida pública, para o município, e assim a gente conseguir fazer um trabalho bacana, um trabalho diferente e tirar nossa cidade desse caos. Eu vejo tantos problemas na nossa cidade, tão fáceis de se resolver, e uma falta de vontade tão grande em se resolver, que foi isso que me gerou esse desejo e essa inquietude de entrar na política. E o que eu quero é isso, dar a minha contribuição. Eu coloquei o meu nome à disposição, eu estou colocando o meu tempo, eu estou colocando sem dúvida, o meu esforço, o meu suor à disposição. O senhor vai virar candidato. Sou pré-candidato a prefeito, estou colocando o meu tempo, o meu suor, o meu esforço à disposição da nossa cidade, da nossa sociedade, do povo que eu amo e que a gente ama, tá? E levarei a minha pré-candidatura e futuramente a minha candidatura até o final com o único e exclusivo intuito de ajudar a nossa cidade, de contribuir para que nossa cidade saia desse buraco, desse caos em que se encontra hoje. Doutor, você já deixou claro sua pré-candidatura e que você é oposição. Mas assim, você fez parte ou chegou a andar junto com a oposição, a exemplo Zé Filho, Pedro Paulo. Você pode falar um pouco sobre o que foi que aconteceu, que não teve um segmento em conjunto, porque o Pedro Paulo também é pré-candidato. Sim. O que foi que desviou, o que foi que aconteceu? Não, na verdade, eu nunca tive nenhuma relação
de Política. parceria política com o pré-candidato Pedro Paulo, não, de forma nenhuma. Na verdade, quando eu lancei a minha pré-candidatura, eu lancei sempre de forma individual, como oposição ao governo que aí está, e como uma pré-candidatura independente, na verdade, com os meus propósitos, com os meus princípios, que são os princípios, como eu falei, da honestidade, da clareza, da transparência, da eficiência, do profissionalismo, tá? Para poder tentar vencer esse sistema que está aí implantado. Para mim, hoje eu não vejo assim, sentido nenhum em caminhar junto com o atual prefeito, porque na verdade o atual prefeito foi quem me fez entrar para a revolta com a situação da gestão dele, foi que me fez entrar para a política. Eu não vejo então sentido nenhum, não veria sentido nenhum não ser oposição a ele, da mesma forma que eu não vejo sentido nenhum em caminhar junto com o pré-candidato Pedro Paulo e o grupo dele de Zé Filho. Na verdade, o grupo do pré-candidato a Pedro Paulo, que é o grupo do ex-prefeito Zé Filho, é um grupo que governou Remanso durante décadas. Se você somar aí os governos de Zé Filho, de Carlos Castro, que está do lado de lá, de Renato Rosal, que está do lado de lá, são os caras que governaram Remanso quase que a vida toda, são caras que governaram Remanso durante 40 anos, entendeu? E o que eu vejo, o que eu vi, foi Remanso caminhando para o atraso o tempo todo, sob o governo deles. Como eu falei, governos extremamente desequilibrados, com muito descaso com o dinheiro público, muito descaso com as coisas públicas, governos que foram reprovados pela população. O Zé Filho não saiu da prefeitura à toa, ele saiu porque foi reprovado. O último mandato do Zé Filho como prefeito foi um desastre, para mim um desastre total, e foi justamente por isso que ele saiu da prefeitura. A população viu no Marcos Palmeira uma oportunidade de mudar a cara da gestão municipal, de dar um tom de mudança, de dar um ar de mudança, para tentar tirar a cidade do buraco. E quem colocou nesse buraco foi o ex-prefeito Zé Filho, foi esse mesmo grupo que quer voltar hoje. O problema é que o Marcos entrou e a gestão do Marcos não teve a capacidade e a eficiência de tirar a cidade do buraco. Pelo contrário, cavou mais um pouquinho e jogou para dentro do buraco, de um buraco mais fundo. Então, o Marcos Palmeira pegou uma cidade que realmente que o Zé Filho deixou quebrada, falida, cheia de desvios, cheia de processo de corrupção, cheia de processo de desvio de dinheiro, cheio de dívida com fornecedores, de dívida com tudo. Foi o que eles deixaram. E o Marcos praticamente herdou o problema e aumentou. Ele conseguiu, nesse meio aí, levar a nossa cidade a um caos, por exemplo, na área da saúde. Então, a mudança que o povo esperava, a mudança que o povo desejava com o Marcos Palmeira não aconteceu. E era... Doutor, o senhor tocou no assunto aí da saúde, né, de Remanso, que hoje o senhor considera Remanso que está vivendo um caos, que existem muitos problemas, inclusive o senhor falou que a bandeira de Remanso que você quer levantar é acertar os pontos em relação à saúde, né? Assim, foi muito perguntado e foi até muito comentado, e até o prefeito, Dr. Marcos Palmeiras, comentou em nosso podcast, disse que por várias vezes tentou fazer esse contato com os hospitais particulares, não só como hoje em dia a gente conhece dois, não só a Clínica São Pedro, como a Casa Saúde. Assim, nos informe aí aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, por que não ocorreu o convênio? Por que a saúde de Remanso se encontra nesse estado por conta do convênio? Olha só. Esclarece aí pra gente a situação. O Hospital São Pedro, assim como a Casa de Saúde de Remanso, por décadas serviram ao município de Remanso com a prestação de serviços para o público do SUS. Hoje a gente não tem um hospital ainda. Como o Hospital São Pedro presta esse serviço para o SUS até hoje, não deixou de prestar. Mas teve convênios cortados pela Prefeitura Municipal.
mas o Hospital São Pedro continua conveniado ao SUS, continua prestando serviço ao SUS através de convênios com o governo do estado e com o governo federal, convênios que foram trazidos por nós, como por exemplo a UTI, como por exemplo foi na época do Covid, o Hospital São Pedro foi, eu diria que a bandeira da salvação na nossa região com relação ao Covid. O Hospital São Pedro tem uma UTI de 10 leitos que presta serviço ao SUS. O Hospital São Pedro tem 15 leitos de enfermaria clínica que atendem exclusivamente pacientes do SUS. O Hospital São Pedro realiza mais de 100 cirurgias por mês pelo SUS. Então, para você ter noção, no ano passado, nós realizamos 470 cirurgias pelo SUS. Esse ano, em janeiro, fevereiro e março, nós já realizamos quase 300 cirurgias pelo SUS. Mas então, não foi através do convênio da através municipal, de convênios com o governo do estado e o governo federal. Porém, os convênios municipais, os convênios relativos ao município, foram cotados pela prefeitura. E o prefeito, ele não fez isso, ele não quis fazer. Isso é muito claro, O prefeito, ele mente o tempo todo quando ele fala para a população que Remanso não existe hoje serviço de hospitais que prestados ao município porque os hospitais não querem. Não existe nenhuma empresa, Clevinho, que não queira prestar serviço, que não queira vender seu serviço. Não existe nenhum hospital que não tenha noção da sua responsabilidade social com relação ao público ao qual atende e que não queira prestar serviço ao município ou à prefeitura, seja ela qual for de qualquer cidade. O problema é que a Prefeitura Municipal de Remanso, através do seu prefeito, nunca procurou nenhum hospital na nossa cidade para que fosse celebrado um convênio para prestação de serviços com o município. O prefeito Marcos Palmeira nunca se reuniu com a diretoria do Hospital São Pedro. Nunca houve, então, essa conversação? Nunca se reuniu com a diretoria do Hospital São Pedro. O prefeito Marcos Palmeira nunca esteve com os diretores do Hospital São Pedro, nunca fez nenhum tipo de proposta de convênio para o Hospital São Pedro e nunca teve nenhum tipo de negociação por parte dele. Ele mente quando ele faz isso, tá? Só que ele mente por aí, porque na minha frente ele não tem coragem de mentir, porque eu já desafiei ele várias vezes no rádio, nas redes sociais, desafio aqui hoje a ele sentar comigo e debater saúde, e dizer por que não existe um convênio com os hospitais de Remanso, e dizer por que as mulheres de Remanso estão indo parir em São Raimundo Nonato, e dizer por que os idosos estão internados no corredor, por que as crianças estão morrendo, como essa semana agora morreu uma criança, infelizmente, por falta de condições de saúde, e dizer por que as pessoas estão sofrendo como estão sofrendo. Eu desafio o prefeito Marcos Palmeira, qualquer dia, como já desafiei outras vezes, a debater isso, a debater os problemas da nossa cidade. Eu desafio ele, eu desafio qualquer um que queira debater saúde comigo, porque nenhum tem condições de ter essa condição, essa capacidade de ter esse debate comigo. Nenhum, porque são pessoas totalmente incompetentes, despreparadas, entendeu? E que não têm condições de gerir a saúde da nossa cidade. E esse, como eu ia dizendo na pergunta anterior, foi um dos principais motivos de me fazer entrar para a política. Foi ver uma coisa tão fácil, tão simples de resolver, tão mal gerida, tão mal administrada e de uma forma tão caótica como se encontra hoje. E, Vitor, eu lhe disse na pergunta passada que não fazia sentido eu caminhar junto com o candidato, porque não faz sentido nenhum caminhar junto com os caras que fizeram a mesma coisa. O pré-candidato Pedro Paulo foi secretário de saúde de Remanso. Quando ele saiu da secretaria, ele deixou uma dívida de R$250 mil no hospital, ele deixou uma dívida de R$50 mil no restaurante, ele deixou dívida com os funcionários, ele deixou dívida com os fornecedores, ele deixou inúmeras dívidas, entendeu? Então não faz sentido para mim caminhar junto com os caras que fizeram a bagaceira que fizeram, com os caras que estão aí fazendo a bagaceira que está aí. Para mim não faz sentido. Se for para caminhar junto com eles, eu estava em casa deitado numa rede e vendo a onda passar. Doutor, com relação aos contratos, já foi levantado na Câmara Municipal de Remanso, que eu acompanho bastante, que o hospital fechou o contrato com Casa Nova. Isso você pode...
Pessoal, tivemos aqui uma interferênciazinha técnica, mas já voltamos ao ar. Doutor, concluindo aí sua fala, que estava bem Estava falando engajada. da questão da saúde. Eu não lembro mais onde era que eu estava, mas o que eu, em resumo, é isso. Eu não vejo sentido nenhum em andar junto com os caras que deixaram nossa cidade no estado de abandono, no estado de completo descaso. Da mesma forma que eu não vejo sentido nenhum em andar junto hoje com o prefeito que abandonou o sistema de saúde pública municipal de nossa cidade. Para mim, as coisas são bem claras. Para mim, a nossa cidade tem um passado, que foi um passado de descaso, de corrupção, de desvio de verbas públicas, de abandono. Tem um presente bem claro de autoritarismo e de desmandos e de descasos, principalmente com relação à saúde. E tem um futuro que eu sonho, que é o futuro de uma gestão progressista, de uma gestão profissional, de uma gestão honesta, de uma gestão que possa realmente levar a nossa cidade para a cidade dos nossos sonhos, que é uma cidade bonita, que é uma cidade desenvolvida, como nossa cidade merece ser. Então é isso, a minha pré-candidatura é por isso que é independente e é por isso que eu estou aqui hoje. Respondendo, finalizando a última pergunta que você fez. O que foi mesmo que a gente estava falando? O podcast é isso, é porque perde o raciocínio. O bom é que é ao vivo, o negócio cai e volta, aí a gente se perde. Sim, rapaz, estava falando sobre o contrato, né? Sobre isso. O contrato. Que na Câmara foi levantado. Que na Câmara foi levantado. Amigo, deixa eu dizer. O Hospital São Pedro prestou serviços de cirurgia eletiva para o município de Casa Nova, assim como prestou para o município de Remanso. Se eu não me engano, foi no ano de 2020, 2021, alguma coisa assim. Eu não lembro mais. Mas foram serviços de cirurgias eletivas, tá? E que não tem nada a ver com os serviços de emergência, que são serviços que nossa população precisa. Hoje nós não temos mais contratos de cirurgia eletiva com o município de Casa Nova, assim como não temos com Remanso, até porque as cirurgias eletivas nossas hoje, pelo SUS, são feitas em parceria com o governo do estado. Então hoje nós já temos um sistema de cirurgias eletivas pelo SUS, em parceria, em contrato com o governo do estado e com o governo federal, que é totalmente independente de qualquer município. A gente atende, na verdade, os 9 municípios da microrregião de Juazeiro. A gente atende Remanso, Casa Nova, Sobradinho, Centro Sépio, Macato, Campo Alegre de Lourdes, Juazeiro, Uauá e Curaçá. Fora a Bahia tem outros municípios, não tem? Que é atendido? Lá do Piauí tem outros... Não, é só Bahia. Pelo SUS é só Bahia. Só Bahia. Então esse sistema de cirurgias eletivas hoje tem feito em torno de 100 cirurgias por mês e a gente pretende ampliar. Agora, recentemente, a gente assinou um contrato com o governo do estado para fazer outras modalidades de cirurgia para ampliar esse serviço. Então, nossos serviços de cirurgias eletivas hoje são prestados em parceria com o governo do estado. O que, na verdade, nosso município precisaria, tá? Seria de serviços de emergência. Por exemplo, um paciente que chegar na UPA e necessitar de um internamento médico, de um internamento clínico, poder ser transferido para o hospital. É uma criança que chegar na UPA com pneumonia, poder ir para o hospital ser internado com dignidade. É uma mulher que chegar em condições de trabalho de parto, poder ir ao hospital dar à luz ao seu filho se precisar ir para Juazeiro. Ou, pasmem, essa situação mais absurda, eu achava que não existia mais absurdo, mas agora Remansense está parindo no Piauí, é um absurdo maior do mundo. É um cara ter um acidente de moto, ser atendido na UPA e de lá ele poder ser transferido para o hospital para fazer uma tomografia da cabeça, para fazer uma cirurgia de tórax, uma cirurgia de emergência. Esses são os serviços que a população do município precisa hoje e que não tem. Como eu falei, os internamentos clínicos, cirúrgicos e de UTI continuam normalmente, bem como as cirurgias eletivas na nossa Hospital São Pedro, mas os procedimentos de emergência, que dependem do município, infelizmente não há. E não há porque o município não quer. Não existe essa de hospital não querer vender serviço para o município, isso não existe. E não há porque o município não quer. Simplesmente porque não quer. Como é que o senhor, assim, veria... O senhor já falou de várias formas que existem vários problemas na saúde, né? Que é a maneira que o senhor levantou e foi o que lhe interessou a ingressar na política. E qual seria a resolução desses problemas? Hoje não. Na última entrevista, o prefeito Dr. Marcos Palmeira, ele levantou que ele inaugurou a UBS, não foi isso? Foi o UBS, Vitor?
A UPA. Não, foi a UPA? Ele Isso. inaugurou a UPA. A UBS ele ele falou fechou. sobre a UBS, eu A acho. UBS ele fechou, porque Ele existia a falou- UBS, quando ele inaugurou a UPA, ele fechou a UBS, que aí o governo dele é calça curta, você cobra a cabeça e descobre o Ele pé. falou sobre as obras que Isso, Remanso foi contemplada isso. com relação ao UBS+, Isso, falou que... que vem essa sequência de, Aí falou que de, tem um de obras hospital pelo- que está em fase de construção e tem a policlínica, não é isso? É isso, Isso. Vitor? que está em construção. Não, Que o hospital vem, e vem a policlínica. São O hospital, a obra tá em andamento. Cleverson levantou um ponto aqui. Tem até uma parte aqui da fala de Marcos que a gente queria até colocar aqui, se você pudesse Coloca aí. dar uma olhada. Nunca foi e não é compromisso político de nenhum dos grupos políticos que hoje Dá uma estão na olhadinha aí. oposição. Agora, no dia 1º, eu chegando de viagem, tomei com maior surpresa um pré-candidato médico que olha para o hospital diariamente, 2, 3 vezes por dia, vê nas paredes a altura que está e gravar um vídeo dizendo que o hospital já devia ter sido. É porque assim, eu acho que o levantamento dele foi por conta que onde está sendo construído o hospital municipal é próximo do Hospital São Pedro, ou seja, teoricamente você passa por ali, entendeu? Como é que você vê hoje? Hoje o vídeo que você soltou foi no dia 1º de abril, hoje é dia O 18. dia da mentira. Como é que você vê hoje a obra do hospital? Olha só, Remanso precisa de um hospital municipal, é bom que se deixe claro isso. Todas as cidades, todos os municípios precisam de ter um hospital municipal. Eu vou só lhe interromper aqui, doutor, por um segundo. Na verdade, o ponto levantado pelo prefeito foi o seguinte: ele falou que o senhor não entendia de gestão. Ele disse o seguinte, que o funcionamento de uma obra municipal se dá através de etapas. Pela Você parte vai fazendo uma licitatória. etapa e vai recebendo os recursos e tal. E o senhor fez o levantamento que era para a obra, se eu não me engano, estar pronta nesse mês passado e não foi pronta. E ele disse assim que, apesar do doutor conhecer ou não a área, né, a área relacionada à gestão, ele falou que o senhor não entende de gestão e que o senhor ele não estava atrasado, e sim são os meios que hoje são legais para conseguir o hospital, não estão disponibilizando a construção completa. Hoje, no caso, ele não disponibilizou concluiu por conta dos meios legais. E ele disse que o comentário do doutor foi infeliz por conta disso. Clevinho, quando eu vejo um elemento igual o Marcos Palmeira dizer que eu não entendo de gestão, me dá assim, eu chego a tremer por dentro. Eu diria, prefeito Marcos, que o senhor, além de mentiroso, o senhor foi o prefeito mais irresponsável, mais inescrupuloso, mais negligente que já existiu com a saúde pública municipal de Remanso na história do nosso município. O senhor se elegeu mentindo para o povo de Remanso que iria construir um hospital público municipal de primeiro mundo na nossa cidade. O senhor cortou os convênios médicos com todos os hospitais. E aqui, diga-se de passagem, não existe só o Hospital São Pedro de Remanso, existe a Casa de Saúde de Remanso, que inclusive já foi parceira da Prefeitura Municipal de Remanso durante várias vezes, inclusive na gestão do prefeito Marcos Palmeira. E o senhor, até hoje, não apresentou para essa população que votou no senhor o hospital que o senhor prometeu. Hospital, senhor prefeito, não se faz com parede pela metade, hospital não se faz com alicerce, hospital se faz com médicos, com equipamentos, com estrutura para poder atender a população. O senhor não pode mentir para a população, iludir a população, vendendo uma história de um hospital público municipal que nunca existiu e nem vai existir na sua gestão, porque quando ele vier a existir, o senhor não vai mais ser prefeito de Remanso. E hoje, depois da nossa população viver 4 anos de miséria, 4 anos de sofrimento, 4 anos de descaso,
morrendo na porta daquela UBS maldita do senhor. O senhor vinha aqui dizer que o hospital está lá e que eu estou vendo o hospital. Que hospital que eu estou vendo, senhor Marcos Palmeira? Eu não estou vendo nenhum médico lá, eu não estou vendo consultório lá, eu não estou vendo remédios lá, eu não estou vendo centro cirúrgico lá, eu estou vendo só meia dúzia de paredes. Digo aqui ao senhor, e eu desafio o senhor a construir e inaugurar esse hospital na sua gestão. E eu provo para o senhor que o senhor não vai conseguir, porque eu sei o que é gestão. Eu sei o que é construir um hospital, o que é construir uma clínica, o que é botar um hospital para funcionar, o que é atender uma pessoa, e o senhor não sabe, porque o senhor nunca fez isso. O senhor não tem capacidade para fazer isso. O senhor não vai fazer. E agora, depois de tudo, o senhor vem mentir para o povo de novo, dizendo que vai fazer uma UBS+, que são 3 postos de saúde em um, e uma policlínica. Prefeito, deixa de ser cara de pau, prefeito. Bem aqui na Vila Aparecida não tem posto de saúde, tem um posto de saúde fechado. Bem aqui na Vila Aparecida, sem médico, o mato cobrindo, vai lá e inaugura o posto de saúde e bote para funcionar. Deixa de ser mentiroso, cara de pau, dizer que vai fazer 3 postos de saúde em um, em 6 meses de gestão. O senhor vai fazer o quê? O senhor não vai fazer nada. O senhor não vai fazer nada. Dizer que vai fazer policlínica, o senhor não vai fazer nada. Eu vou fazer, porque eu sei como é que faz. Eu vou fazer. Eu vou inaugurar os postos de saúde que Remanso tem fechados. Eu vou botar os postos de saúde para funcionar. Eu vou inaugurar o hospital que o senhor não vai fazer. Eu vou inaugurar a maternidade pública de Remanso que o senhor não vai fazer para atender as gestantes e as crianças do nosso município. Eu vou inaugurar a policlínica, que é obra do governo do estado, não é sua. Não se aposse de uma obra que não é sua, tá certo? E eu vou inaugurar, inclusive, o Instituto Federal, que é do governo federal, em parceria com o governo do estado aqui no nosso município, que não é seu. Então não tem que se apropriar das obras do estado e do governo federal para tampar o sol com a peneira de um governo péssimo e descarado que foi o governo do senhor. Doutor, só para a gente saber, né, a título de informação, quem são os seus aliados na política hoje? Qual é a bandeira que você leva? O senhor trouxe em consideração o governo do estado, que vai inaugurar isso e aquilo. Nos diga aí, quem são os seus aliados? O que é que o senhor busca? Quem está correndo junto com o senhor? Eu sou da base do governo, estadual. O meu partido é o Avante, partido presidido pelo nosso amigo Carleto, que foi um dos deputados mais influentes e continua sendo um dos caras mais influentes na política do nosso estado, e cujo vice-presidente é o Tum, secretário de Agricultura, meu amigo pessoal, meu parceiro na política, e que junto comigo vem trabalhando pelo nosso município. E tenho como parceiro lá no governo também o deputado estadual Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa durante vários anos, hoje o deputado mais forte e mais influente no governo do estado. Então hoje eu tenho, dentro do governo do estado, a influência dos homens mais fortes e mais influentes, talvez, da nossa Bahia. E através dessa influência é que a gente consegue trazer as coisas para Remanso. Foi através dessa influência que eu consegui, por exemplo, instalar uma UTI pública aqui em Remanso. Foi através dessa influência que a gente conseguiu trazer os mutirões de cirurgia para Remanso, para operar nosso povo de graça pelo SUS. Quando foi, doutor, que ocorreu esse mutirão? Esses mutirões, eles ocorreram, mas... não, eles estão ocorrendo. O nome do projeto chama Projeto Cirurgias Eletivas. É um projeto do governo federal, tá? Um projeto do governo federal, diga-se de passagem. Mas já nessa gestão do Lula? Em parceria com o governo do estado, e vem desde a gestão do ex-presidente e continuou, e é em parceria com o governo do estado para diminuir as filas da regulação. Lá no Hospital São Pedro hoje nós fazemos cirurgia de hérnia, vesícula, esterectomia, cisto de ovário, perinoplastia, laqueadura, tudo através desse vasectomia, tireoide, tudo através desse programa. E qual é o procedimento para o cidadão remansense adquirir esse tipo de cirurgia? O cidadão ele tem que ser avaliado por um médico que indique a cirurgia. Com essa indicação cirúrgica, ele deve se dirigir para a Secretaria de Saúde do município. A Secretaria de Saúde do município vai inscrever o cidadão no sistema do governo do estado, chama Sistema Lista Única, e aí lá ele vai, e aí a partir daí ele está dentro da fila. E o senhor que conseguiu esse? Quando ele for chamado, aí ele vem para o hospital, a gente consulta, ele vai fazer os exames pré-operatórios, se realmente a indicação cirúrgica existir, ele ganha a cirurgia de graça. O senhor conseguiu esse convênio? Eu que consegui esse convênio através do deputado estadual Adolfo Menezes, do secretário de Agricultura Tum.
E esse convênio, através dele, no ano passado nós fizemos 470 cirurgias pelo SUS. E esse ano, em janeiro, fevereiro e março, nós já fizemos 240 cirurgias pelo SUS. Então, é uma coisa que nunca existiu em nosso município, tal volume cirúrgico realizado pelo SUS, em parceria direta com o governo do estado. Graças a Deus, a gente tem parceiros lá dentro para poder conseguir isso, porque se dependesse do nosso gestor municipal, infelizmente, a gente não estaria fazendo nada. Doutor, você tocou no assunto aí em relação a ser aliado do governo do estado. Sim. E lá em Campo Alegre, ao ser questionado com relação às parcerias, com quem que o governador vai estar caminhando junto, ele falou que vai subir no palanque de quem esteve caminhando com ele. Sim. E que se na cidade tivesse 2 candidatos que apoiaram ele vai fazer ao máximo para unir. Sim. Como é que você vê essa relação do governador, essa fala do governador? Olha só, o governador é muito tranquilo com relação a isso. A política do governo, quando você tem 2 aliados disputando o município, na verdade é de não interferir, sempre foi assim. Então, hoje em dia aqui em Remanso, os aliados são... Aqui em Remanso, a gente tem o atual prefeito Marcos Palmeira, que é aliado do governo, através do partido PCdoB, né? E eu, através do Avante, com Adolfo Menezes e Tum, que também somos aliados do governo. O Tum é secretário de... E a conversa que a gente... Doutor Pedro Paulo é oposição. Doutor Pedro Paulo, ele foi apoiador do ex-candidato ACM Neto, aqui na nossa região. Ele votou no ACM Neto, votou no deputado Adolfo Viana, PSDB, e votou no deputado Jordávio também. Então, o Pedro Paulo, ele foi 100% oposição, e votou, inclusive, o senador dele, inclusive, foi o Cacá Leão. Ele nem votou um dia desse, tirou foto, fez filmagem, gravou vídeo com o Otto Alencar. Quero aproveitar o oportunidade para convidar o doutor Pedro Paulo para participar também do nosso podcast. Vai ter o momento da gente também conversar a respeito, saber a respeito da sua história, doutor Pedro Paulo. Se você estiver assistindo, queremos o senhor aqui. Mas pode continuar, doutor. Não. Exatamente. Então, inclusive, como eu ia dizendo, ele tirou foto, postou vídeo com o Otto Alencar, mas eu não sei se ele disse para o Otto Alencar que votou no outro, né? Votou no Cacá Leão, não votou no Otto. Mas, enfim, ele foi 100% oposição. Então, eu acho que o governo do estado não conta com a presença dele, nem com o apoio dele aqui no nosso município. Mas nós temos, então, dois palanques para o governador aqui. Eu, sinceramente, eu não acredito que ele venha a subir em um palanque ou no outro. Eu acredito que se ele vier a subir, vai subir nos dois ou não vai subir em nenhum. Afinal de contas, o governo ele sempre adota essa política de neutralidade quando ele tem 2 aliados disputando o mesmo município. E o ministro Rui Costa vai estar participando da entrevista amanhã na Zabela FM. Sim, o ministro Rui Costa nos conhece, já tive com o ministro Rui Costa várias vezes discutindo as ações de saúde no nosso município. O ministro Rui Costa foi quem autorizou o contrato com a UTI aqui no nosso município. O ministro Rui Costa foi quem autorizou o serviço de Covid junto comigo aqui no município e foi grande parceiro enquanto esteve no governo da Bahia. Foi grande parceiro nosso, meu e do Hospital São Pedro, nas ações de saúde aqui na nossa região. O senhor falou muito dos aliados estaduais, né, doutor? E os aliados municipais aqui do município, quem são seus aliados? Olha, nosso partido... A gente tá já abrindo, desculpa interromper, um momento pra gente falar de pré-campanha. São as pessoas que vão correr junto com o senhor, né? Correr trecho junto com o senhor. Então, assim, a gente também tem que saber quem são os aliados. Fala um pouquinho aí quem são as pessoas que estão lhe acompanhando, estão lhe apoiando, estão correndo junto com o senhor. Olha só, aqui a gente lançou a nossa pré-candidatura com o apoio dos vereadores Marechal e Antônio Moura, que estão conosco e estão nos apoiando e apoiando a nossa pré-candidatura. Juntamente com eles, a gente teve o apoio do deputado federal lá pelo Goiás, professor Alcides, que é um empresário e político bastante influente na nossa cidade. Patrocinador do nosso podcast. Patrocinador do seu podcast. Sempre é bom. E aí a gente formou uma base de pré-candidatos a vereadores, na verdade, bastante nova. No meu grupo de pré-candidatos a vereadores, eu tenho, por exemplo, o Renatinho, irmão do Marechal,
que foi vereador durante 2 mandatos aqui no nosso município e que hoje tenta retornar à Câmara Municipal de Vereadores como pré-candidato a vereador. Nós temos o Adilson Bozon, que também já foi vereador durante vários mandatos e hoje tenta retornar como pré-candidato a vereador. Mas também nós temos outros apoios de pessoas jovens, outras lideranças, a maioria delas jovens, que estão tentando aí o seu primeiro mandato de vereador na Câmara Municipal e que estão nos apoiando. Temos também aí alguns empresários do nosso município, exemplo, meu amigo Valdemar, que eu não posso deixar de mandar um abraço aqui para ele. Meu amigo Valdemar, falei com ele ontem, vamos estar juntos na cavalgada, sábado. Valdemar, meu amigo Valdemar, eu não gostaria de citar assim, eu não vou citar nomes pessoais, porque, parceiros, né, porque às vezes as pessoas podem, às vezes não gostam, tem gente que não gosta de expor e tem gente que, se eu citar o nome de um, pode se sentir, e não citar de outro, pode se sentir preterido. Né? Mas enfim, você pode ter certeza que a gente tem uma grande gama de apoiadores, tanto dentro da política como de empresários e pessoas influentes nas comunidades, fora da política. E de pessoas que nunca participaram e que agora estão e que com certeza fazem parte, que dão corpo a esse projeto para que a gente possa estar crescendo todos os dias. Doutor, a gente abriu uma caixinha de perguntas aqui e a gente abriu para todo mundo. É o 3º episódio, mas assim, o primeiro convidado foi o Marcos, o prefeito, o segundo foi o grupo de mães atípicas. E assim, todo mundo se colocou à disposição. Bem bacana, por sinal eu assisti a entrevista, bem bacana. Das mães atípicas, bem bacana. Então a gente queria saber se você teria disponibilidade de responder algumas perguntas aqui. Claro, respondo. E assim, retificando a questão da pergunta em relação à fala do prefeito, que falou da questão do hospital, da sua fala. Não existe hospital, realmente não existe hospital, existe a obra em andamento. A questão era saber como é que você vê. Eu vou inaugurar. A atual. Fiquem tranquilos que eu vou inaugurar. A atual. Eu vejo com atraso. O hospital assim, a obra do Hospital Municipal, só me interrompendo, deveria se encerrar no dia 18 de março de 2024. Foi onde ele comentou em questão de processo licitatório. Segundo ele, está com 30% de andamento, sei lá. Mas deveria ter se encerrado no dia 18 de março. Era só essa retificação. E agora você assim, falou, peraí, vou lhe interromper de novo. Você mora de aluguel ou você tem casa própria? Não, eu tenho casa própria. Você já morou de aluguel alguma vez na vida? Já, mas... Como foi? Você morou de aluguel? Vou lhe fazer uma pergunta. Tem fundamento a minha pergunta. Doutor, porque a pergunta Imagine que o cidadão... No off eu vou lhe explicar. Pronto, imagine que o cidadão mora de aluguel, mora na casa de aluguel, é casado, pai de família, mora na casa de aluguel. E aí, de repente, ele chega em casa um belo dia e diz: minha esposa, resolvi que a partir de agora nós vamos ter a nossa casa própria, particular, vou construir a nossa casa. Mas para isso nós vamos morar na rua durante 4 anos, que é o tempo que a gente vai construir a casa. E aí quando a gente construir, a gente vai para dentro de casa. Tu imagina um negócio desse? Aí o cara pega a esposa dele, pega a família, vai morar na rua, pega as coisinhas dele, leva tudo para a rua, aí vai morar de dia pegando sol, de noite pegando chuva, as crianças vão passar frio, a mulher vai passar necessidade, enquanto ele constrói a bela casa dele, para daqui a 4 anos ele inaugurar. É mais ou menos a mesma coisa. O prefeito Marcos Palmeira, ele foi irresponsável e incompetente a partir do momento que ele cortou os convênios com o município, antes mesmo de iniciar qualquer tipo de obra de um hospital municipal. O que ele deveria ter feito como gestor seria construir primeiro, inaugurar e a partir daí transferir os serviços para lá. E não fazer o que ele fez, que foi simplesmente cortar os convênios, acabar, imaginando que ele poderia construir um hospital dentro de um prazo de 4 anos, que talvez ele tenha imaginado, e que durante esses 4 anos a população de Remanso não precisa de hospital, não precisa de médico, as mães não precisam de parir, as crianças não precisam nascer, as pessoas não precisam ser atendidas. Não pode, amigo. Não pode, é a mesma coisa. Por isso que eu lhe perguntei se você já morou de aluguel. Já. É a mesma coisa, não pode. Então ele foi responsável. Se ele entendesse de gestão, ele construía primeiro, inaugurava,
e depois mudava. Deixa eu só lhe A fazer. gente entendeu a Mas- citação do senhor. Eu só Agora a quero gente vai fazer. para as perguntas. Não, peraí, para que o assunto tá bom. Eu quero fazer só 2 perguntas rápidas. Se do dia 1º pra cá, hoje é dia 18, você andou lá, viu se a obra tá em andamento, e a outra é, se no seu, como é que fala? Na sua pré-campanha, se tá dentro do seu plano de governo que você vai montar, continuar a construção do hospital. Continuar, inaugurar e botar para funcionar, porque eu sou o único pré-candidato a prefeito que tem essa capacidade de construir um hospital, inaugurar e botar para funcionar. O prefeito Marcos Palmeira e a sua equipe já mostrou que não tem competência para isso. O outro também não tem competência porque nunca construiu nada na vida dele, entendeu? E eu tenho a competência e a capacidade para fazer e para botar para funcionar. Não, e a isso. primeira pergunta, É hoje, dia 18, você já andou lá, próximo da obra, já viu Tá como é do que tá? mesmo jeito, meu amigo. Tá do mesmo. Quem já construiu uma casa sabe como é. Tá do mesmo jeito. Doutor, tem uma pergunta. Não tem nem previsão. Aquilo ali, se depender do andamento que tá ali. Tem uma pergunta que os internautas, né, os seguidores do Remanso Notícias levantaram, que é a respeito do interesse pessoal do senhor por ter um hospital particular e por ter as obras públicas que estão em andamento, como o senhor disse, que vai inaugurar o hospital, que vai inaugurar a policlínica, né? A policlínica. Assim, existe algum conflito entre o interesse privado do senhor e a parte pública? Vai existir algum conflito Deixa eu dizer uma em relação coisa. a isso? Eu quero que o senhor esclareça, né? Para todos os telespectadores, como todos os remancenses. Deixa eu dizer uma coisa, Serão Cláudio. contemplados, né? Deixa eu dizer uma coisa. Não existe conflito nenhum e empecilho nenhum com relação a isso. Eu tenho total interesse de fazer com que nossa cidade tenha um sistema de saúde completo, desde a saúde básica, do atendimento ao cidadão dentro de casa, da vacinação, de uma emergência que funcione e não fique jogando as pessoas para lá e para cá, de um hospital municipal que funcione e de um hospital terciário que funcione. O Hospital São Pedro hoje é um hospital de alta complexidade, é um hospital que tem o seu funcionamento baseado na medicina de alta complexidade. São médicos altamente especializados, é uma UTI altamente especializada, é um sistema de hemodiálise, é um sistema de cirurgias de alta complexidade. Isso não tem nada a ver com o que se faz no serviço de saúde pública municipal, que é muito mais básico. Segundo o senhor, não vai ter interferência nenhuma. Não tem interferência, pelo contrário, se completam, as coisas se completam. O posto de saúde se completa com a emergência se completa com o hospital municipal, o hospital municipal vai se completar, por exemplo, com a UTI do Hospital São Pedro. Ou você acha que o hospital municipal, por exemplo, vai ter uma UTI? Não tem como você ter uma UTI no hospital municipal. A UTI é um serviço de alta complexidade. Né? O sistema de saúde é muito complexo. Você acha que no hospital municipal você vai ter UTI, você vai ter hemodiálise, você vai ter essas coisas altamente especializadas? Então, não assim, vai. segundo o senhor, muito esse pelo passo contrário. todo. Você vai ter um sistema de saúde completo. Porque o cara vai chegar no posto de saúde e se ele precisar de um atendimento de emergência, ele vai poder ir para a UPA. Na UPA, se ele precisar de ser internado, ele vai poder ir para o hospital municipal. Se ele chegar no hospital municipal e ele precisar de uma UTI, ele vai poder ir para a UTI do Hospital São Pedro, que é uma UTI pública e atende através do governo do estado, entendeu? E se lá ele precisar de uma hemodiálise, ele vai poder fazer hemodiálise. Então a gente vai ter um sistema de saúde completo, a gente vai ter uma maternidade onde as mães possam parir, onde as crianças possam nascer, entendeu? Hoje, Clevinho, 80% do público, 80% a 85% do público do Hospital São Pedro é de fora, não é de Remanso. Vai ser um Só sistema você saber. integrado, segundo o senhor. Exatamente. Então a gente não depende, o Hospital São Pedro hoje ele não depende do público de Remanso para sobreviver, e muito menos do público do sistema de saúde do município. Não é nosso público é outro. Nosso público é o público dos municípios vizinhos, dos estados vizinhos, dos convênios estaduais, dos convênios federais. E é o público de alta complexidade. A referência é o do Hospital São Pedro. Do Hospital São Pedro, eu estou falando. É outro público, entendeu? Não é esse público. O que a gente quer, na verdade, é um sistema de saúde completo. E eu não estou falando só da situação Pedro, não. A própria Casa de Saúde de Remanso também. A Casa de Saúde de Remanso hoje, ela vive dos especialistas, dos médicos, dos procedimentos de alta complexidade, das coisas que são outras coisas, entendeu? E quanto mais coisas você traz para a cidade, quanto mais rico o nosso sistema de saúde fica, mais a gente atrai, entendeu? Você não pensa que
Você ter sistema de saúde pública, você inviabiliza o privado, e pensar dessa forma é um absurdo. Se fosse assim, nas capitais não existiria as duas coisas, nas grandes cidades não existiria as duas coisas, isso é um absurdo pensar dessa forma. Entendeu? Esse discurso é o discurso do cara que não entende Na verdade, saúde, não entende gestão. Na verdade é um levantamento, é uma preocupação. Quando a gente tem o interesse privado e o interesse público, é uma preocupação de todos os munícipes, né? Sim, em relação claro. ao sistema. Então, assim, na verdade, o senhor está esclarecendo a situação. Exato. Eu acho que o que... Não estamos apontando quem perguntou, quem não perguntou, ou foi o lado A ou o lado B. A gente está falando... Porque tem os questionamentos em si, né? Aí, doutor, voltando aqui para a caixinha de pergunta. Voltando não, começando. Você não não, a primeira foi essa do questão do hospital. Já foi da caixinha de pergunta? Essa aí? Foi. Aí, assim, a gente falou muito de saúde, só que teve uma pergunta aqui que chamou a atenção, que foi se o senhor tem algum plano para colocar os jovens para trabalhar sem depender da prefeitura. Porque já está na hora, dizendo, pergunta exato. aqui do internauta. Esse é, assim, uma das coisas que nunca foi feito no nosso município, foi atrair empresas privadas, atrair empregos para o nosso município, através de diversas áreas, que são áreas extremamente abandonadas e que têm um potencial enorme. Por exemplo, Vitor, a gente falou já aqui de Micareta, Remanso tem um potencial enorme no turismo. Remanso tem uma prainha maravilhosa, Remanso tem um cais maravilhoso, Remanso já foi durante muitos anos referência em turismo na nossa região e que hoje está abandonado. Você chega, por exemplo, ali na prainha, nossa prainha hoje não tem um banheiro público de qualidade, a gente tem hoje ali barraqueiros sofrendo com falta de estrutura na prainha, a gente tem um cais abandonado, o acesso ao cais é horrível, a estrada é horrível, cheia de buracos, cheia de vegetação, você não tem iluminação na estrada, você não tem guarda-reio, você não tem asfalto, você chega lá na ponta do cais onde você tem restaurantes maravilhosos e não tem um pingo de estrutura, tudo isso é falta de investimento no turismo. Um dos nossos projetos é investir na revitalização completa da prainha e do cais, investir no turismo, porque é um potencial enorme na nossa cidade e que pode ser explorado e que pode atrair emprego. Para você ter noção, Clevinho, Casa Nova atrai 8 mil turistas em um fim de semana. Nas dunas. 8 mil turistas no fim de semana. A Serra da Capivara atrai turistas do mundo todo. A gente está aqui no meio, está entre os dois, tem esse rio maravilhoso. Como é que a gente não tem um investimento em turismo na nossa cidade? Como é que a gente não tem uma ligação entre a prainha de Remanso e o cais, entre as dunas e entre a Serra da Capivara, por exemplo? A gente tem aqui no estúdio aqui meu amigo Renatinho, que é pré-candidato a vereador, que é um cara que trabalha com turismo. Às vezes eu converso com o Renatinho, eu vejo o Renatinho às vezes maluco com a falta de investimento, com a falta de estrutura na nossa cidade. Então esse é investimento que você pode fazer e que pode atrair emprego. A gente pode investir na agricultura, a gente pode... O secretário Tum, quando esteve aqui, disse que não conhece nenhuma área que gere mais emprego do que a agricultura, e é verdade. Como é que a nossa cidade nunca teve um projeto de agricultura? A gente teve ali na região do Sem Terra, a região do Sem Terra tem um potencial enorme, a região do assentamento ali tem um potencial enorme para a agricultura familiar, para a agricultura irrigada e que não é explorado, entendeu? A gente teve agora, no final do ano, chuvas boas, e a gente andou nos interiores e viu as pessoas sem poder plantar porque não tinha um trator para plantar e porque a prefeitura não ajuda o cara com o trator ou com um óleo para botar no trator para o cara poder plantar. Então como é que você vai gerar emprego? Você não gera. A gente precisa investir, a gente precisa atrair empresas privadas. A gente tem, por exemplo, a Unifam. A Unifam é uma universidade privada, um altíssimo investimento do professor Alcides aqui em Remanso, e você vai para a Unifam, você não tem rua para chegar na Unifam, você não tem água, você não tem energia, você não tem nada. Aí o empresário chega, faz um investimento de milhões aqui numa faculdade, e a faculdade dele está lá e você não tem acesso, você não tem água, você não tem esgoto, você não tem energia. Qual é o incentivo que você está dando para o empreendedor, para o investidor privado? Não tem. Então isso é que a gente precisa. Isso é que a gente precisa é investir na geração de empregos no setor privado, é investir no turismo, para que o turismo gere emprego, que é um grande gerador de emprego, é investir na agricultura, é incentivar as empresas privadas, como por exemplo as grandes empresas que chegam aqui e não têm a mínima condição de trabalho, para que se gere emprego, para que o jovem possa trabalhar. O jovem é ávido por trabalho, falta oportunidade.
Em questão a seu plano de governo, que você deve estar criando já, o que é que você propõe além dessa geração de emprego? Cara, são várias coisas. A gente já falou bastante da saúde, eu acho que a primeira coisa, a mais... A gente ir por partes. Qual é da saúde? Quais são os seus planos da saúde? Quais são os seus planos da educação? Quais são os seus planos em relação à criação de emprego? Quais são os seus planos em relação criação de emprego ela acabou de Na sociedade está... A área rural, a tudo, assim, mas vamos eu acho que a gente já falou assim, bastante com relação à saúde, é o que eu falei, colocar a saúde básica do município para funcionar, colocar a UPA para funcionar como? Fazer que nem o Pablo Massal. Como? Como? De saúde, eu entendo e não tem ninguém no nosso município que entenda mais de saúde do que eu. É colocar os postos de saúde para funcionar com qualidade, inaugurar os postos de saúde que estão fechados, como o da Vila Aparecida, e botar para funcionar, terminar o hospital municipal e fazer essa interligação entre posto de saúde, emergência, hospital municipal e hospital terciário, ter um sistema de saúde completo e funcionante. Com relação ao turismo, que a gente já falou, a gente tem um projeto bem bacana, que é o da revitalização total da prainha e do cais, investir no turismo para que nossa cidade gere emprego e gere renda através do turismo. O retorno da micareta, que vai potencializar também o turismo no nosso município e o comércio no nosso município. Com relação à agricultura familiar, a gente vai fazer o maior programa de agricultura familiar do nosso município, com disponibilização de tratores para aração de terra. Área rural. Mas área rural, disponibilização de tratores para aração de terra, construção realização de serviços de aguada para armazenamento de água, como por exemplo barreiros e açudes, abertura de poços artesianos nos locais onde não tem água, tá? Esse é o serviço que basta aplicar os recursos que estão aí, tá? Mas você tem conhecimento se a atual gestão realiza os tipos de serviço ou não? Olha só, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa. Agora, no mês de dezembro e janeiro, nós tivemos um período chuvoso muito bom. Eu andei em inúmeras localidades do município. E o que eu vi foi agricultores com a cabeça na mão por falta de um trator para arar a terra. Entendeu? Falta de um trator para arar a terra. No município onde os tratores estão sendo aí desviados, não sei para onde, entendeu? Então, para mim isso é um absurdo. Eu vi criadores de caprinos e de ovinos precisando de construir um barreiro para armazenar água para suas criações, num município onde você tem uma reta escavadeira pública servindo a meio privado. Entendeu? Então você acha que falta recurso? Você acha que falta, Vitor? Recurso no nosso município para aração de terra, para construção de barreiro, para abertura de poços artesianos? Não falta. A solução é deixar de desviar os recursos públicos, os maquinários públicos e investir no trabalho, e botar para trabalhar para o povo. O senhor já tem assim a pretensão de algum projeto? Dr. Marco Palmeiras, ele trouxe aqui disse que vai implantar aqui o Instituto Federal em Remanso. Esse instituto deve englobar, né, essa parte da profissionalização. O instituto é uma parte da obra do governo federal. O instituto, como o próprio nome diz, é o Instituto Federal, é obra do PAC, a qual Remanso foi contemplada e que deve vir aí nos próximos anos, entendeu? E que realmente vai ser, talvez, talvez o primeiro eu falaria, mas um grande passo para o incentivo do desenvolvimento agrícola da nossa região. Hoje Remanso tenho certeza que conta com o IFE baiano, é o estadual. Sim. Não sei se exatamente, mas o Instituto Federal é uma escala bem maior, é um instituto que gera milhares de vagas e investe na educação, investe em pesquisa, investe Mas é isso, mas quais são os projetos para essa integração do Instituto Federal, do que tem projeto? Mas aí eu acho assim, que é uma obra que vai vir. É uma obra que vai vir no governo federal, deve vir nos próximos anos e com certeza vai alavancar, porque quando você tem educação, você tem um investimento em educação, você vai ter um profissional qualificado saindo dali, você vai ter condições de prender aquele profissional aqui e colocar para trabalhar, entendeu? É como eu estou dizendo, basta investir os recursos públicos aonde devem ser investidos. A gente está na cidade onde as redes escavadeiras estão por aí, os tratores estão por aí, basta botar para trabalhar. Em relação à economia do município,
quais são as propostas? O senhor falou muito pela saúde e tal, que o senhor considera que a saúde é o meio mais crítico de Remanso. Sim. Em relação aos outros polos, que assim, Eu acho... todo mundo busca um sustento, né? O cidadão busca um sustento, busca um meio de trabalhar. E quais são os meios que o senhor procura para resolver essa questão no município que o senhor levantou, que Eu é acho crítica? que existem várias coisas com relação à economia do município. Primeiro, investir em empresas privadas para o nosso município, tá? Eu conheço grandes empresários, eu conheço vários empresários de vários setores e que estão dispostos a nos ajudar nisso aí, tá? Conhecimento meu pessoal e que estão dispostos a nos ajudar nisso aí, a trazer empresas privadas para dentro do nosso município. Nosso município não pode viver refém do emprego de prefeitura. Trazer empresas privadas para dentro do nosso município para gerar emprego. Esse é o ponto número 1. Incentivar as empresas que aqui estão, a economia que aqui está, é outro ponto. Como é que a gente incentiva? Por exemplo, a gente falou do investimento em turismo, super importante, que eu vejo como um grande potencial na nossa cidade, o potencial turístico como gerador de emprego e renda, tá? Incentivar as empresas que já estão no local com relação ao seu crescimento. Vou lhe dar um exemplo, por exemplo, a Unifam. Isso é um exemplo, a Unifam. A Unifam é uma faculdade particular. Hoje, em parceria com a Hospital São Pedro, nós estamos trazendo, vou dar aqui uma notícia de primeira mão, em breve uma faculdade de enfermagem para Remanso. Estaremos trazendo em breve uma faculdade de enfermagem para Remanso. Ótima notícia. Através da Unifam, em parceria com a Hospital São Pedro, que vai servir como polo de treinamento. Então, quando você inaugura uma faculdade desse porte, com essa importância no município como Remanso, você traz inúmeros investimentos, porque você traz os estudantes, você traz os familiares dos estudantes, você traz os prestadores de serviço que vão prestar serviço ali, tá? Então você gera emprego, você gera renda. E existem assim... Em relação aos microempreendedores, como vai ficar a situação? Não desconsiderando a importância do convênio, das associações. O microempreendedor do município de Remanso, ele sofre com a dependência do emprego de prefeitura. Então é isso que eu estou dizendo. Quando você começa a atrair outras empresas grandes que geram grande número de empregos, que geram investimento local, quando você começa a atrair emprego e renda no turismo, quando você começa a atrair, fortalecer a agricultura familiar e com isso você gerar renda, você fortalece o microempreendedor local. Vou te dar um exemplo de descasos da gestão municipal que prejudicou muito os microempreendedores, e pequenos empreendedores e grandes empreendedores do nosso município esse ano, que foi a demissão em massa que aconteceu no final do ano. Vocês devem ter ouvido falar que a Prefeitura de Remanso demitiu em torno de 600 funcionários, agora no final do ano, no mês de outubro, para recontratar em março. Isso aí acabou com o comércio local. A partir do momento que que a Prefeitura demite o funcionário, e que aquele cara deixa de receber o seu salário, deixa de receber o seu 13º, num momento crucial para a economia, que é o momento de final do ano, você acaba com o comércio local. E qual foi a finalidade disso? Qual foi a finalidade do prefeito de demitir esses funcionários? Ele economizou dinheiro, ele investiu em quê? Eu não vi nenhum investimento realizado pela prefeitura nesse final do ano. Eu não vi. Entendeu? Então, assim, esse é um exemplo de descaso. Esse é um exemplo de descaso que acaba com os empreendedores locais, entendeu? A gente vive na cidade refém do emprego público, como a gente falou, e que todo final de ano os caras são demitidos. Foi até questionamento aqui dos nossos seguidores, né? Questão do geramento de emprego fora de prefeitura. Exatamente o que eu estou dizendo. A gente primeiro... A respeito da área rural em relação assim, acesso à agricultura, o que é que pode ser feito para melhorar? Sabe que a vida do sertanejo, né? A gente que mora nessa região que é seca, né? Semiárida, é difícil. A gente depende da chuva, a gente depende da construção de barreiras, a gente depende da construção de poços artesianos e milhões de fatores. O senhor tem algum projeto para apresentar a respeito disso? Com relação à área rural, a primeira coisa que tem que ser feita é fortalecimento da agricultura familiar e da caprinocultura do interior do município. Como é que você vai fortalecer? Primeiro, revitalização das estradas. As estradas do nosso município, as estradas vicinais, muitas estão danificadas
e com acesso extremamente ruim, revitalização das estradas, o trabalho de aguadas, como a gente já conversou aqui, o trabalho de barreiros, de açudes para armazenamento de água, de abertura de poços artesianos, o fortalecimento do agricultor familiar com desvio, com o treinamento para a prática da agricultura familiar e da caprinocultura e da ovinocultura. Isso necessita de treinamento, isso necessita de conhecimento. O senhor tem alguma crítica? Como é que o senhor vê o sistema? O senhor já andou muito? Eu vejo, Clevinho, muitas deficiências nessa área. Por exemplo, a estrada. Você tem andado pelo interior do município? Eu vou ser sincero com o senhor, eu não tenho andado. Eu tenho andado bastante pelo interior do nosso município. E tem muitos lugares, Clevinho, que são extremamente inviáveis de você andar. Tem lugares que você não consegue chegar. Assim, querendo ou não... Vou lhe dar um exemplo. Andei, por exemplo, essa semana ali na Marquinha. Por exemplo. Rapaz, eu quase não consigo chegar. Uma localidade onde o nosso atual prefeito teve a maioria dos votos. E você simplesmente não consegue chegar porque o local está abandonado. O acesso é horrível, entendeu? O acesso é horrível. Tive essa semana agora ali na comunidade da Lagoa dos Cavalos, onde a gente tem muitos amigos. Acesso horrível. Você não consegue, você só chega de carro grande, carro pequeno atola. Um amigo fazendeiro que recentemente se instalou aqui no nosso município e que está fazendo um trabalho bem bacana, não conseguiu levar os caminhões para a fazenda dele, para fazer o trabalho, uma fazenda que hoje emprega 30 funcionários, que está em instalação aqui no nosso município, emprega 30 funcionários, e o cara está com a obra dele parada, não pode levar os caminhões porque não tem como chegar, entendeu? Então, assim, o acesso muito ruim, isso prejudica os agricultores, prejudica as pessoas que moram na região e prejudica, inclusive, os empreendedores do ramo da agricultura, como esse colega que está lá e que não consegue trabalhar porque não tem acesso. Então, isso é crítico e é uma coisa fácil de se fazer. O maquinário está aí, bota para trabalhar. Doutor, estamos chegando aqui em quase 2 horas de live. Eu tô achando que o Instagram tá... Nem vi, na verdade. E eu tô achando assim que o Instagram tá limitando as lives, tá passando para 1 hora. E a gente já tá batendo quase 2 horas de live. E assim, eu queria que você expressasse suas considerações finais, o que é que você tem a falar para a população de Remanso. Eu quero agradecer a todo mundo que vem nos acompanhando até agora. Agradecer ao DJ Hernandes, que está sempre aí com a gente, fazendo a transmissão, nos ajudando aqui. E aí, doutor, a fala tá com você. Vitor, primeiro eu gostaria de agradecer ao seu convite, ao convite do Clevinho, para estar aqui com vocês hoje. Eu acho que foi uma oportunidade bem bacana de falar sobre várias coisas aí da minha vida, que eu acho que as pessoas tinham curiosidade de saber, e falar da nossa pré-campanha e falar da nossa cidade. Eu acho que foi uma oportunidade bem bacana. Além de agradecer, parabenizar vocês, porque o Pode Contar está muito bacana. Um ambiente maravilhoso. Acho que o espero estúdio, que o senhor se sinta à vontade, um ambiente maravilhoso, o estúdio maravilhoso. Parabenizá-los por ter trazido o DJ Hernandes para cá, que é um cara que eu já conheço também há muito tempo, lá da Rádio Zabelê FM. Conheço há muito tempo lá da Zabelê, espaço do qual eu já estive e participei aí, né, DJ, várias vezes. Então, assim, foi muito bom, foi muito bacana. Essas 2 horas passaram muito rápido. Doutor, em relação sinceramente, não deu nem para perceber, na verdade. Bate-papo é isso. Em relação ao DJ Hernandes, quando o pessoal pergunta, e aí, o que é que tá fazendo lá a parte da sonoplastia, dos cortes das coisas, eu falo, rapaz, eu contratei um profissional da Rede Globo. Top. DJ Hernandes é top. DJ Hernandes é top. E agradecer aí a paciência do seu público por ter nos ouvido, especialmente a paciência dos que ficaram até o final. Dizer que para mim é sempre um prazer estar aqui falando com vocês e respondendo a pergunta de vocês. Eu amo a minha cidade, eu amo as pessoas da minha cidade, eu faço tudo pela minha cidade e esse é o meu intuito de estar aqui. Eu não tenho
vamos dizer assim, eu não tenho... para mim não é sofrimento, eu não sofro nada em doar meu tempo, sabe? Doar meu tempo, doar meu esforço, doar meu amor, doar meu carinho, fazendo o que eu gosto, que é tentar cuidar um pouquinho da nossa cidade, é tentar trazer coisas novas para a nossa cidade. Dizer que, com relação à minha pré-candidatura para prefeito, é uma coisa que veio de dentro do meu coração. Eu me senti realmente na obrigação de contribuir com a nossa cidade. Eu me senti na obrigação de dar a minha contribuição para tirar a nossa cidade do caos em que se encontra, especialmente o caos da saúde. Eu, como um homem da saúde, como um cara criado em hospitais, como um cara que vive em hospitais e vive cuidando do povo, não poderia ver a nossa cidade entregue a uma situação de completo abandono e de descaso e ficar parado. Eu não poderia ficar parado. Eu não poderia também apoiar as forças que estiveram aí durante décadas e que nada fizeram e que jogaram nossa cidade também na situação que se encontra hoje. Então é isso. Eu acho que nossa cidade está entre um passado de descaso, de corrupção, de abandono, entre um presente de autoritarismo, de maus tratos com os funcionários públicos, de maus tratos com os professores, de descaso com a saúde e um futuro de sonho. Um futuro de sonho com uma cidade melhor, com uma cidade desenvolvida, com uma cidade progressista, com uma administração eficiente, transparente, clara, honesta. E eu acho que o que as pessoas têm que raciocinar, o que as pessoas têm que pensar é isso. É esse passado que vocês querem, é esse presente que vocês querem, ou o futuro? Qual é a cidade que vocês sonham? Qual é a cidade que vocês desejam que seus filhos cresçam, que seus netos cresçam? Qual a cidade que vocês desejam estar daqui a 4 anos? Eu tenho certeza que a mesma cidade que vocês desejam estar é a que eu também desejo. A cidade que vocês sonham é a cidade que eu sonho, e nós vamos juntos construir os caminhos para que esse sonho se transforme em realidade no futuro. Eu acho que é isso que eu gostaria de dizer, e eu tenho certeza que o recado está dado. É isso, doutor. Obrigadão aí pela participação. E antes da gente terminar, eu quero agradecer novamente aos patrocinadores, a Acontec, Serviço em Geral para a Empresa e Gestão Pessoal, a Vidraçaria Santana, a Unifando, nosso amigo deputado federal, professor Alcides, a Popular Farma, a do Vale, Dimas e Júnior, e falar aqui um pouco do Neilton, da do Vale, que ele quer design de sobrancelha, ele mandou um alô aí para as mulheres, tá chegando o final de semana e todo mundo fazer aquela sobrancelha. Então é isso, pessoal, agradecer mais uma vez, um forte abraço e deixar aqui o próximo convidado da gente é o piloto Adriano Alencar, vai falar sobre a sua trajetória de vida e também a respeito do evento do próximo final de semana, que vai ter Remanso, que é o motocross de Remanso. Então, a gente aguarda vocês até a próxima quinta-feira. Um abraço.